Olá, vou falar um pouco sobre a influência do revestimento híbrido na resistência à corrosão do titânio. Preocupação com a qualidade de vida e a longevidade é algo crescente. Biomateriais metálicos utilizados em próteses, como a de joelho, permanecem em contato com o fluido corpóreo, que favorece a corrosão e o desgaste desses materiais, comprometendo a integridade da prótese. Duas alternativas visando a melhora da resistência à corrosão de biomateriais metálicos é a utilização do processo de anodização para a formação de um óxido mais estável e protetor, e a utilização de um revestimento híbrido de precursores alcóxidos de silano. Para a metodologia, foram utilizadas amostras de titânio, elas foram decapadas em solução de ácido fluorídrico com ácido nítrico, e em seguida então realizada a anodização barreira, formando um óxido barreira, e a anodização porosa, para a formação de um óxido poroso. Então, essas condições de anodização foram identificadas por Greff. Após anodizadas, o revestimento híbrido de metacriloxipropilmetoxicilano e tetraetoxicilano foi aplicado pelo método de imersão, finalizando as amostras e então realizando as análises por MEV, espectroscopia, molhabilidade, OCP, polarização, e então realizada a TGA, DTG e FTIR, mas somente no revestimento híbrido. Bom, pelo espectro obtido, percebe-se um filme mais reticulado e um elevado número de ligações SI-OSI, que são responsáveis pela proteção barreira do filme. A análise dos transientes comportou-se de forma semelhante aos identificados por Greff, para a formação dos óxidos barreira e poroso. Analisando-se a superfície das amostras, percebe-se a diferença de tonalidade entre as amostras. No MEV da amostra sem anodização, seria a amostra TI, a primeira, percebe-se uma camada fina de óxido que acompanha a superfície do metal. E nas amostras anodizadas, devido às condições do microscópio, que seria a utilização de um MEV e não do MEV-FEG, e a não preparação superficial, ou seja, o lixamento e o polimento dessas amostras, houve então essa impossibilidade de visualizar os poros na superfície dessa amostra TIP. No MEV das amostras revestidas, visualiza-se a baixa aderência do revestimento. Principalmente isso pode ser visto na amostra TIPMT, devido à possível formação de bolhas de oxigênio na interface entre o óxido e o eletrólito. No MEV da seção transversal, verificou-se então a formação de espessuras superiores à camada crítica, que foi identificada por Balarin como a maior espessura possível sem o rompimento desse revestimento. No ângulo de contato, analisa-se que houve uma melhora na hidrofobicidade de todas as amostras. As amostras com anodização tiveram uma melhora em relação à amostra sem anodização e uma melhora maior ainda nas amostras com revestimento, corroborando então com a espectroscopia realizada no revestimento. A polarização, a gente percebe então esses óxidos mais espessos, e esses óxidos mais espessos eles apresentam potenciais mais nobres, e todas as amostras analisadas tiveram uma melhora, exceto então na amostra TI-PMT, que acabou então corroborando com as imagens do MEV. A gente tem a amostra TI-PMT, já houve um grande desplacamento. Então, através do OCP, a gente pode ver que o comportamento dele corrobora com os resultados já apresentados, indicando uma melhora em todas as amostras, exceto em 264 horas da amostra TI-PMT, devido aos desplacamentos ocorridos pela baixa adesão do revestimento. Nas análises de espectroscopia de impedância eletroquímica, então, foram identificados eventos em baixa, média e alta frequência, como a instabilidade do filme de média para alta frequência, fenômeno sinalizado em 1 hora de imersão, e a formação de produtos de corrosão a partir de 360 horas de imersão, no fenômeno em alta frequência sinalizado. A instabilidade do filme sinalizada, juntamente com a permeabilidade do eletrólito através da camada anodizada, também foi possível ser visualizado na amostra TIP. Já nas amostras então revestidas, aparecem fenômenos relacionados com a permeação do eletrólito, a deterioração do revestimento, a instabilidade do filme, a redução de resistência à corrosão. E aqui também a gente vê então, na amostra IPMT essa instabilidade do filme e essa deterioração também. Então, agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.